Olá, este é o Farol, um podcast de divulgação científica da área de ciência da informação. Nesse episódio piloto, nós queremos apresentar para vocês um pouco da ideia que nos levou a lançar o Farol. Um podcast pode ajudar na divulgação científica? Pode aproximar a universidade do público externo? Que papel essa ferramenta pode desempenhar em um ambiente universitário? Estamos gravando esse episódio no final de abril de 2020, num contexto de pandemia mundial, com medidas de isolamento social sendo implementadas aqui na cidade de Porto Alegre. A universidade está com as atividades acadêmicas pausadas e as ferramentas de tecnologia da informação têm se mostrado fundamentais para que toda a sociedade mantenha tanto as suas atividades profissionais como seus contatos pessoais. O consumo de podcasts está em franca expansão nos últimos anos. Segundo pesquisa realizada pela plataforma Deezer, essa mídia teve aumento de 67% no Brasil no ano de 2019. Algumas das vantagens apresentadas pelos ouvintes de podcasts são a portabilidade e a possibilidade de ouvir os programas enquanto realizam outras tarefas, especialmente deslocamentos e atividades domésticas. Estamos hoje com os professores Fabiano Correia, do curso de Biblioteconomia, Leolívia Linden, do curso de Arquivologia, e Vanessa Aquino, do curso de Museologia, e os estudantes Lucas Petri, do curso de Arquivologia, Nina Dias, do curso de Museologia, e eu, Gabriela D'Andrea, do curso de Biblioteconomia, para falar um pouco sobre como surgiu a ideia de fazer um podcast de ciência da informação e quais as expectativas de cada um de nós com esse projeto. Olá, meu nome é Fabiano, sou professor da Fabico já há algum tempo, fechando 2 anos de casa, venho da FURG, onde trabalhei por 10 anos, e hoje a gente inicia aqui o podcast Farol, que foi denominado pelos alunos, professores. A ideia dele é que nós possamos então entender um pouco mais da ciência da informação como um todo, por isso temos professores e alunos de todas as áreas que envolvem a biblioteconomia, a arquivologia e a museologia. A ideia desse primeiro podcast é que a gente possa começar o tema discutindo abertamente, apresentando quem vai trabalhar nessa plataforma que é nova para todos, mas esse momento, como já colocou a Gabriela, de pandemia, em que todo mundo em casa, no isolamento, está muito mais antenado às redes, à conversação online. Então é uma oportunidade para que nós possamos trocar ideias e trazer mesmo essa base que seria o entendimento da ciência da informação, só que trazendo ao mesmo tempo não só uma linearidade sobre ela, mas que possa ser compartilhada sobre vários horizontes que permeiam a ciência da informação. E a gente entende ela hoje, a ciência da informação, cada vez mais expansiva em todas as áreas. Ela é vista por uma modernização, digamos assim, na TI, mas a gente também dá passo atrás quando traz o uso da comunicação científica ou a observação da comunicação científica para entender melhor como move todos os aspectos da sociedade. Por exemplo, a ciência da informação olhando para a comunicação científica sobre a Covid-19, como ela está sendo relacionada entre pesquisadores, porque hoje nós temos aí na frente dessa questão que nos traz a pandemia, epidemiólogos, virólogos, temos aí enfermeiros, médicos, enfim, todas as pessoas da saúde que precisam de informação. Para ter essa informação organizada, acessível, ela necessita de estoque, em que esse estoque na ciência da informação é visto como maneiras de você guardar, dentre tantas informações, da melhor maneira que ela possa ser
recuperável posteriormente. Então nós trabalhamos aí em diversas frentes, desde uma biblioteca tradicional até o compartilhamento de informações na área de TI, até mesmo os arquivos e arquivamento da própria web, que se modifica, aumenta, se amplifica a cada dia, mas precisa ser resguardado também. Nisso nós temos os aspectos mais sociais também, tendo em vista que nós precisamos de informação a todo momento, que nós temos aí uma necessidade de infocomunicação, que seria uma junção dos dois termos, a comunicação e também a informação junto nesse processo, porque não basta informar, mas é necessário comunicar corretamente também. É muita informação que todos os dias surge. Para organizar tudo isso, a ciência da informação como guarda-chuva atua. E nisso nós temos aí diversas linhas de atuação, diversas possibilidades em que ela nos coloca para você poder dar o retorno que a sociedade espera, que é o acesso, que é a possibilidade de você ter informações fidedignas, informações válidas e úteis diante de um turbilhão de informações inúteis que nos chegam todos os dias. Nesse aspecto nós temos algo que o próprio ministro da Saúde já denominou, agora o antigo ministro da Saúde, o Mandetta, né, no início da pandemia, logo depois que a OMS havia declarado de epidemia para pandemia, que ele passa a falar de um termo chamado infodemia, que seria as informações fake news sobre a área da saúde. E esse tema da fake news é algo também que nós temos aí muito chão de coisas para falar. Por isso, eu quero conversar bastante a respeito da ciência da informação no formato que a gente inicia hoje, de uma breve introdução com meus colegas. Eu sou o Lucas, sou aluno do curso de Arquivologia, já tem quase 4 anos. Sou representante discente dentro do centro acadêmico, onde sou representante também discente de extensão. E esse foi um dos motivos que a gente acabou se aproximando dos professores para a gente apresentar e elaborar esses projetos, já que eles são uma oportunidade muito boa, não só em questão, não formato de podcast apenas, mas eles nos permitem, nesse momento atípico que a gente está passando, interagir, transformar a realidade social com o que acontece dentro da universidade. E também ele oportuniza a conversa, a comunicação entre os cursos. Uma coisa que a gente sempre acabou percebendo entre os alunos, que a gente é um pouco distante. Esse projeto, podcast, ele vai permitir essa conversa, essa troca de saberes com os professores e alunos e com a sociedade em geral. Também gostaria de acrescentar que sou bolsista de pesquisa com o tema de arquivamento da web. E esse tema eu acho que seria muito bem tratado dentro de um podcast no momento que a gente está, porque a gente poderia trabalhar em cima de toda essa questão da humanidade digital que está se tornando agora, com todo mundo dentro de suas casas, esperando pelo momento ideal de que a gente possa trabalhar em conjunto para uma sociedade melhor. Boa tarde, meu nome é Vanessa Aquino, eu sou professora do curso de Museologia da Fabico URGS, vai completar 6 anos esse ano. Tenho trabalhado especificamente com expografia, com comunicação museológica, com procedimentos de salvaguarda também, em alguns aspectos, em algumas disciplinas, em projetos de extensão. Fiquei muito honrada e muito feliz com o convite dos colegas Fabiano e Leolíbia para participar desse projeto de extensão, que hoje, enfim, está se materializando, né, em forma de podcast. Acho que isso é muito interessante, acho que o podcast é uma ferramenta muito interessante, muito útil e relevante na atual conjuntura, no atual momento que estamos vivendo, tanto para o campo dos museus, como para a área da museologia, da arqueologia, da biblioteconomia. Eu acho que são campos que precisam tecer esses diálogos, criar essas pontes, essas redes, se inserir também nesse âmbito mais virtual, digital, enfim, para que a gente possa se reaproximar, não é, das discussões que estão acontecendo agora no mundo, né, em função da pandemia, né, da Covid-19. Falando um pouco da museologia em específico, bom, na minha área, que é a expografia, que é o campo das exposições museológicas, é um baque muito grande. A gente está sentindo, assim, sobretudo, como a gente vai repensar as nossas práticas e pensar novas relações, novas ferramentas, novas linguagens para compartilhar e criar conexões com as pessoas em um ambiente que não é um ambiente físico, que não é
o ambiente que nós estamos habituados desde sempre, quando trabalhamos com cultura material, com cultura visual, sobretudo. Então, está sendo um grande desafio repensar essas linguagens e como manter as pessoas conectadas, enfim, criando e ressignificando, não é? Esses elementos que fazem parte, não é, da nossa cultura. Eu acredito que para as outras áreas também seja um grande desafio esse momento que estamos vivendo de isolamento, de repensar as nossas práticas, não é, a nossa vida como um todo. Mas eu acredito que para o campo dos museus, isso já está gerando uma série de debates, de lives nas redes sociais, o que eu acho super válido, super bacana. Webinários, né, que agora são seminários na web, que também tem surgido. Eu acho que o podcast, ele vem no campo da ciência da informação, né, nesse formato que a gente está pensando, do Farol. Ele vai vir, então, para agregar mais um espaço de debate, mais um espaço de diálogo, então, para que tanto docentes, discentes, pessoal, profissionais da área possam, né, e outras pessoas que, enfim, se interessem, né, possam interagir conosco, participar, levantar questões. Eu acho que essa troca vai ser muito rica e muito importante para a gente continuar conectados. E eu espero, enfim, poder contribuir bastante. São reflexões que eu tenho, assim, quase que diariamente, porque é uma situação super atípica. A gente vive, eu sempre comento com todo mundo, família principalmente, que é com quem a gente está nesse momento, né, mais conectado, mais diretamente em diálogo, que nós vivemos sempre numa aceleração constante, né, as informações chegando, né, o Fabiano falou muito das fake news, mas isso era uma coisa da rotina, já estava uma coisa meio turbulenta, a gente apagando incêndio, fazendo tudo mais um pouco, e agora é um momento assim de que algo maior, algo invisível, né, mas que nos afeta muito, que é esse vírus, né, ele nos faz pausar, desacelerar e refletir realmente, retomar algumas questões, né, tanto da área profissional como pessoal. Então eu acho que esse é um momento também muito significativo para a gente pensar esse programa, esse podcast, né, essa plataforma, para a gente, né, repensar, enfim, criar esses novos laços ou reafirmar laços antigos, reconectar com certas pessoas, com certos profissionais. Eu penso que vai ser um desafio muito interessante. Nunca fiz algo parecido. Gosto de podcasts, tenho o hábito de ouvi-los no meu dia a dia e espero poder contribuir. Acho que vai ser muito bacana. E junto com vocês refletir sobre essas novas linguagens, ferramentas e relações que a gente está vivendo. Olá, meu nome é Nina. Eu sou estudante de museologia do 6º semestre. Eu venho participar do projeto Farol, porque eu acredito que existe uma grande necessidade da universidade, principalmente da área de museologia, arquivo e biblioteconomia, de se comunicar de forma mais eficiente e também de forma mais aberta com públicos que não sejam apenas da universidade e apenas falando para si próprio. O Farol tem essa proposta de construir um diálogo de uma forma acessível, didática, sobre assuntos que a maioria das pessoas não teriam contato de forma orgânica, mas que com toda certeza são extremamente interessantes e extremamente importantes para o nosso contexto político-social. Olá pessoal, eu me chamo Leolíbia Linden, sou professora do curso de Arquivologia aqui na Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, a Fabico, na URGS. Fazer parte desse podcast em Ciência da Informação é algo muito caro para mim, porque surgiu de um convite feito por alunos, pelo professor Fabiano também, que praticamente me contagiaram com a ideia de divulgar de modo mais amplo os estudos, os projetos das pesquisas que estão sendo realizadas no campo teórico e prático no âmbito da ciência da informação por meio dessa ferramenta. Como nós estamos numa situação, enquanto sociedade, muito delicada, situação de isolamento social, eu percebo que a ferramenta do podcast ela vai ajudar muito a gente conseguir se comunicar, se reconectar com as pessoas, literalmente. O crescimento do uso dessa ferramenta no último ano, isso já é um indicador de que é um bom caminho para que a gente consiga se comunicar melhor, sobretudo nesse período que nós estamos atravessando. A Vanessa e o Fabiano já falaram bastante sobre tudo que a gente vai poder colocar dentro desse caldeirão que é já, na verdade, o Farol, que é um espaço, na verdade, de debate, de discussão,
das temáticas acerca de arquivologia, de biblioteconomia, de museologia e, sobretudo, sobre as interlocuções, né, dos temas que são interdisciplinares e que podem estar se conectando, que podem exercer algum tipo de intersecção no âmbito da ciência da informação. Então, esse espaço de debate ele é muito importante para a ciência, para a sociedade, para os arquivistas, para os bibliotecários e para os museólogos de informação, e os já formados também. Esse é um canal de debate acadêmico, de divulgação, de pesquisas e projetos que vai ser utilizado por diversos atores, né, dentro da sociedade, professores, pesquisadores, estudantes e demais atores que poderão contribuir conosco, né, nesta empreitada, gaúchamente falando, né, do Farol Podcast. E nós contamos também com a colaboração da sociedade em geral, né, para sugestão de temas, para sugestão de temas a ser abordado, o que ser discutido, o que está sendo importante, que com certeza lá vai estar a informação para ser debatida, olhada e vislumbrada. O Farol Podcast é uma iniciativa do Centro Acadêmico de Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia e do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você nos encontra no Instagram por @farolpodcast. E para enviar sugestões de convidados, temas, dúvidas, críticas ou outras sugestões, pode nos enviar um e-mail para podcastfarol@gmail.com.